A poeira vermelha cobria a trilha estreita. Quando Elias Cride puxou as rédeas e fez o cavalo parar, pensou em tudo que gastara para comprar aquela terra. No papel, apenas um rancho abandonado, prometendo um recomeço tranquilo, longe do caos do mundo. Mas o que estava diante dele lhe tirou o fôlego ali mesmo, no pátio, sob uma moldura de madeira castigada pelo tempo. Uma garota gigantesca pendia pelo pescoço. Seu corpo alto e forte balançava fracamente na brisa do entardecer. Pernas longas se debatendo em pânico exausto. A corda cavava fundo em seu pescoço, deixando marcas roxas e avermelhadas. O som áspero e entrecortado de seus suspiros, mais fraco que o vento passando pelas paredes rachadas, era o único sinal de que a vida ainda não havia desistido. Elias apertou as rédeas, as mãos calejadas tremendo. Já tinha visto a morte muitas vezes, de perto demais. Mas aquilo era diferente. Não a fúria da batalha, e sim a crueldade silenciosa de um ser humano contra outro, impotente para reagir. O pôr do sol banhava tudo em ouro, a grama seca, o rancho abandonado, e o rosto machucado e desbotado da garota. E em seus olhos arregalados, cheios de dor, Elias viu algo estranho. Medo, desespero, e um pedido silencioso. Ele desceu da cela, sua mão, quase por instinto, tocou o punho da adaga presa ao cinto. Com o vento uivando pela pradaria, Elias sabia que tinha apenas segundos para decidir. Viraria as costas, como tantos antes dele. Ou cortaria a corda e entraria de cabeça em uma história que, sabia bem, teria um preço. Agora, diga-me você, se estivesse nas botas de Elias, o que faria? Salvaria a garota, ou deixaria o destino decidir seu fim? Deixe sua resposta nos comentários. Quero mesmo saber. A lâmina cortou a corda com um único golpe. O corpo pesado caiu no chão com um baque surdo, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha. Elias ajoelhou-se, as mãos ásperas apoiando-lhe a cabeça. A pele dela queimava de febre, cada respiração vinha curta e entrecortada. Ele pressionou os dedos no pescoço, encontrou um pulso fraco, hesitante. Ainda viva. Vamos, não desista, murmurou Elias, sem saber se falava com ela ou consigo mesmo. Depois de alguns goles d'água de seu cantil, ela soltou um gemido fraco. As pálpebras pesadas se abriram devagar, revelando 2 olhos grandes, de um cinza azulado tempestuoso, cheios de lágrimas e pânico. Os lábios se moveram e um sussurro fraturado escapou. Caim, me vendeu, me deixou. Então desmaiou novamente. O nome atingiu Elias como uma lâmina no estômago. Samuel Caim. O homem que lhe vendera aquela terra poucas semanas antes. O preço parecia bom demais. O negócio, apressado, cheio de urgência nervosa. Elias se lembrou dele insistindo, vai levar ou não? Assina agora. Essa oferta não vai se repetir. Agora ele entendia por quê. Caim não lhe vendera apenas um pedaço de terra, vendera-lhe um horror enterrado, deixado pendurado à vista de todos. Elias sentou-se na terra seca, os olhos examinando o rancho, a casa de madeira afundada, a cerca quebrada, o poço quase seco. Parecia abandonado, mas havia sinais, uma porta recém-pintada, fileiras de solo meio arado, palha fresca nos currais. Alguém viverá ali até pouco tempo atrás, pelo menos até o nó apertar-se em torno do pescoço da garota gigante. Elias cerrou o maxilar. Anos de guerra lhe haviam ensinado uma coisa. Cada pedaço de terra do oeste estava encharcado de sangue, e os que chegavam por último pagavam o preço deixado pelos primeiros. Ele viera em busca de paz, um lugar onde pudesse deixar o combate para trás. Mas aquela terra o receberá com uma corda e uma alma agonizante. Olhou para a garota novamente. Seu tamanho podia assustar à primeira vista, mas o rosto era jovem, quase infantil, de alguém que talvez nunca tivesse conhecido o que era viver uma vida normal. As marcas no pescoço, os arranhões nos braços, contavam uma história de tormento, de alguém tratado como menos que humano, rotulado de monstro e enforcado como um animal, para servir de aviso. Um vento forte soprou, e as dobradiças da porta da frente rangeram como se a própria terra gemesse. Elias respirou fundo, curvou-se e a ergueu sobre o ombro. Já havia carregado companheiros caídos de campos de batalha ensanguentados. Agora carregava uma vida que a sociedade havia enforcado e abandonado. Passou sobre as tábuas podres do alpendre e empurrou a porta do casebre. O cheiro de fumaça antiga e madeira envelhecida o atingiu em cheio.
Deitou-a sobre um colchão rasgado num canto e fechou a porta atrás de si. Do lado de fora, o sol do oeste se apagava, tingindo a forca de vermelho sangue. Elias sabia, com clareza absoluta, no momento em que cortar aquela corda, deixará de ser apenas um viajante. Entrará na história que Samuel Caim deixará para trás. Uma história que traria mais sangue e mais dor, mas talvez, só talvez, uma razão para continuar vivendo. A chama trêmula da lamparina lançava um brilho amarelado sobre as paredes rachadas. Elias sentou-se à beira da cama, o olhar fixo no corpo que tremia, respirando de forma irregular. Tinha amarrado um pedaço de sua própria camisa ao redor das marcas no pescoço dela e deixado um prato de pão seco e uma tigela d'água ao lado. Depois de um tempo, as pálpebras dela se moveram. A respiração veio curta e rápida. Então aqueles olhos cinza-azulados se abriram, não com raiva ou ódio, mas com o olhar de quem acabará de voltar da beira da morte. Elias assentiu devagar, a voz baixa e firme. Você está viva. É isso que importa. Ela engoliu com dificuldade, a garganta seca e rachada. Por quê? Por que me salvou? Elias deu de ombros, o olhar firme. Porque já vi muitos sendo deixados para trás. E jurei que não deixaria acontecer de novo. Ela ficou em silêncio. Os olhos cheios de algo incerto, parte desconfiança, parte gratidão. Então os lábios tremeram, e as palavras escaparam. Ele, Samuel Caim. Foi ele quem me enforcou. O nome fez Elias cerrar os dentes. Lembrou-se de Caim empurrando os papéis sobre a mesa, falando rápido, apressando o acordo. O homem que lhe vendera aquela terra. Por quê? Perguntou Elias, a voz áspera. A garota mordeu o lábio. Os ombros largos estremeceram. Eu trabalhava para ele. Arava os campos, construía cercas, lutava contra saqueadores. Fiz tudo. Mas ele se endividou. Quando os cobradores vieram, me ofereceu como pagamento. Disse que eu era um monstro. Deixou-me lá, amarrada, para servir de aviso a quem ousasse desafiá-lo. A voz dela se quebrou, mas cada palavra cortava Elias por dentro. Ele gastara tudo o que tinha acreditando comprar paz, e acabará comprando uma traição. Olhou o rosto dela, ainda sujo de poeira e sangue seco, os olhos pesados com a dor de ter sido usada e jogada fora. Não um monstro. Apenas uma pessoa, descartada como lixo. Qual é o seu nome? Perguntou Elias, em voz baixa. Mara, sussurrou ela. Minha mãe me deu esse nome. Mas a maioria só me chamava de monstro. No silêncio daquele pequeno quarto, Elias fechou os punhos. Agora ele entendia. Se Mara havia sobrevivido, era por causa dele. A partir daquele momento, porém, ele já não estava mais sozinho. Mas isso também significava que a sua própria corda agora estava atada ao buraco fundo que Samuel Caim deixará para trás. Lá fora, o vento uivava entre as árvores. Algum cão longínquo uivava na noite. Elias virou-se para a janela e, ao longe, viu luzes. Fracos cintilares de lanternas oscilando na escuridão, movendo-se devagar pela estrada da aldeia. Soube logo que não demoraria até que aqueles que enforcaram Mara voltassem. E, dessa vez, não viriam apenas por ela. O som de cascos ecoou de longe, firme e deliberado, como tambores de guerra. Elias apagou a lâmpada de óleo e a escuridão engoliu o quarto por inteiro. Ele inclinou a cabeça, atento. Cada passo, cada rangido de couro de sela, falava de confiança. O tipo de aproximação lenta usada por homens certos de que sua presa não teria para onde correr. Mara jazia imóvel na cama, os olhos arregalados de terror. O peito subia e descia em arremessos, a respiração vinha em surtos de pânico. Elias pousou uma mão áspera em seu ombro, sussurrando, não tenha medo. Já vi esse tipo de coisa antes. Ainda temos uma chance. A porta da frente tremeu sob uma batida forte. Uma voz masculina, rouca e carregada de fumo barato, gritou, sabemos que vocês estão aí, e esse monstro com você também. Saiam agora antes que a gente incendeie esse monte de lixo. Elias fechou os olhos por um instante. Sabiam seu nome, o que significava que Caim havia vendido mais do que terra. A notícia se espalhara mais rápido do que ele imaginara. Ele destrancou a porta e saiu para a varanda. O luar banhava o pátio com prata fria. 5 homens montados alinhavam-se sobre os cavalos, pistolas nas ancas, rostos duros. O líder,
Um homem de barba cerrada e olhos animais avançou. O que querem? Perguntou Elias, voz calma e cortante. O que queremos? O homem barbudo bufou. A dívida do tal do Caim. Ele prometeu pagar com essa terra. E com aquela fera que guardava no celeiro. Agora ele se foi. E você ficou com o abacaxi. Elias não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam a cena, o portão quebrado, a relva morrendo aos pedaços, a forca onde Mara quase morrera. Aquela terra era, de fato, o fardo que Caim deixará para trás. Comprei essa terra com meu próprio dinheiro. Tenho escritura assinada pelo Tribunal Territorial. Seja lá qual for o acordo torto que Caim fez, não tem nada a ver comigo. Os homens caíram na risada. O barbudo cuspiu no chão. Por aqui, papel de tribunal não vale nada. A única lei que importa é a do cano da arma que fala mais alto. Você tem 7 dias, Cride. Ou paga, ou sai. Deixa o monstro pra gente tratar. Ele puxou as rédeas. O grupo virou e partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que dançava ao luar. Elias ficou parado, a mão apertando sem querer o cabo de sua arma. Quisera deixar a guerra para trás, mas, mais uma vez, sangue e chumbo o haviam encontrado. Ele voltou para dentro. Mara já estava sentada, a sombra enorme esticando-se pela parede. Os olhos dela brilhavam em lágrimas, a voz tremia. Vê? Eu só trago problemas. Eles vão te matar do mesmo jeito que tentaram me matar. Elias olhou para ela por um longo momento. Na luz pálida, ela não era um monstro, apenas uma alma partida, esperando que alguém acreditasse nela. Ele soltou um suspiro cansado, a voz áspera. Talvez eu devesse ir embora. Mas se eu te deixar, nunca mais vou dormir em paz. Lá fora, o vento uivava entre as tábuas da forca, rangendo como se a morte ainda rondasse por ali. Elias sabia que os 7 dias seguintes seriam mais do que uma briga por terra. Seria uma luta para proteger a vida que acabará de puxar de volta do abismo. Sou mesmo grato por você estar aqui, murmurou ele. Se esta história despertou em você memórias de entardeceres de poeira vermelha e cascos batendo no peito, então inscreva-se no meu canal para que, todo dia, possamos sentar e eu te contar outra história do Velho Oeste. 7 dias passaram como um vendaval, varrendo poeira vermelha pela pradaria. Elias e Mara se atiraram ao trabalho, reconstruíram cercas, cavaram valas de irrigação, plantaram fileiras de milho ressequido. De dia, trabalhavam sob um sol que queimava como fogo. À noite, Elias vasculhava os livros de dívida à luz da lamparina, enquanto Mara costurava quietas roupas, suas mãos grossas e desajeitadas movendo-se com teimosa determinação. Ainda assim, ambos sabiam. O tempo era uma corda que apertava a cada dia que passava. E, como prometido, ao pôr do sol do 7º dia, os cascos voltaram, baixos e constantes no horizonte. A poeira vermelha elevou-se, encobrindo o sol moribundo. Uma gangue de mais de uma dúzia de homens irrompeu a galope, rifles reluzindo, cordas enroladas sobre os ombros. À frente vinha o mesmo homem barbudo, o sorriso cruel alargando ao ver Elias firme no portão quebrado. Cride! Bradou ele. Acabou o tempo. A terra e aquela monstruosidade são nossas agora. Elias não respondeu. Simplesmente ergueu a sua Winchester. O cano negro captou a última luz do crepúsculo. Mara avançou atrás dele, imensa como uma montanha, as marcas no pescoço ainda visíveis. Mas seus olhos queimavam. Eles riram. Vai encarar todos nós? Zombou o barbudo. Um velho fora de forma e um monstro meio morto. Ninguém respondeu. O primeiro tiro estalou como trovão. Elias apertou o gatilho. A bala acertou a terra a poucos centímetros do casco de um cavalo, levantando um clarão de poeira. O animal empinou e deu um grito. A quadrilha se espalhou. Gritos irromperam. Tiros rasgaram o ar. Faíscas e fumaça iluminaram o rancho como numa tormenta. Elias agachou-se atrás da cerca de madeira, atirando com precisão letal. Anos de guerra tornaram-no frio, firme, inabalável. Mara soltou um rugido profundo e gutural. Avançou, agarrou um homem no meio do golpe. Com força bruta, ergueu-o como um saco de grãos e o lançou ao chão. Ele não se levantou. 2 outros tentaram laçar-na. As cordas voaram. Ela rosnou, puxou e os arremessou ao chão. Depois arrancou um poste da forca, arrancou do lugar e o brandiu em arco,
derrubando 3 homens num só golpe. Gritos, tiros e cavalos em pânico preencheram o ar, transformando o rancho num inferno de poeira e fúria. Elias recarregou, as mãos tremendo de raiva, mas os olhos frios como pedra. Cada disparo derrubava mais um que ousava se aproximar. Por fim, só o líder barbudo restou. Agachou-se atrás de uma cela, os olhos esbugalhados. Elias avançou, o rifle apontado, mas Mara foi mais rápida. Agarrou-o pela gola e o levantou do chão. Com os olhos em brasa, ele urrava, as pernas patinando de terror. Não! Gritou Elias, vindo à frente. As armas ainda erguidas. Se o matarmos, não seremos melhores do que eles. Mara arfava, os nós dos dedos brancos agarrando a camisa do homem, os olhos cheios de lágrimas. Não de raiva pura, mas de anos de humilhação que agora transbordavam. O pátio silenciou. Depois de uma longa pausa, ela o deixou cair. Ele desabou como um saco de feno podre. Elias virou-se para ele, o rifle ainda firme. Corre, e conta o resto. Se voltarem, esta terra será tua sepultura. O homem barbudo disparou para o cavalo e fugiu, seguido pelos outros. O silêncio voltou ao rancho, quebrado apenas pelo vento, pelo cheiro de pólvora e pelas 2 figuras que permaneceram de pé. Um soldado marcado pela guerra e uma garota imensa que se recusava a ser quebrada. Eles haviam vencido. Mas Elias sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa luta para manter aquela terra, proteger a vida que havia salvado e cultivar a frágil confiança que agora florescia entre 2 párias que haviam se encontrado. Naquela noite, o rancho ainda cheirava a pólvora e sangue. Uma pequena fogueira crepitava na velha lareira, lançando sombras trêmulas sobre o rosto cansado de Elias e sobre a figura imponente de Mara, encolhida num canto do quarto. Lá fora, o vento ainda uivava pela cerca quebrada, mas, pela primeira vez em semanas, havia calor humano dentro da casa. Elias pegou o livro de dívidas deixado pelos homens e começou a folhear as páginas sob a fraca luz da lamparina. Os números se estendiam longos, empilhando-se como uma montanha de débitos, o bastante para arruinar uma família inteira. Sua testa franziu, os lábios se apertaram. Ele pegou tudo emprestado, murmurou. Em teu nome. E nesta terra. Mara não disse nada. As mãos largas apertavam a borda da camisa, como se quisesse arrancar da pele as lembranças. Sua voz saiu rouca. Tudo que eu sabia fazer era arar a terra, cuidar dos animais e montar guarda à noite. Ele dizia que eu era dele. Achei que isso significava lealdade, mas era só uma corrente. Elias olhou para ela por um longo tempo. E, pela primeira vez, algo brilhou em seus olhos cansados, compaixão. Então eu não vou repetir o erro dele, disse, firme. Se comprei esta terra, comprei também o peso que veio junto. Mas não vou carregá-lo sozinho. Ele fechou o livro com um estalo seco e o pousou com força sobre a mesa de madeira. Escute, Mara. Vamos pagar isso com trabalho, não com vidas. Eu cuidarei das contas e das trocas. Você, proteja a terra. Cuide dos animais. A partir de agora, isto é uma parceria, não um fardo. Mara ergueu o olhar, os olhos marejados. Você, confia em mim? Depois de tudo, eu sou só um peso morto. Elias soltou uma risada seca, áspera, como lenha estalando no fogo. Eu vi você derrubar 3 homens feitos com uma viga podre. Isso não é um fardo, Mara. É força. Naquele instante, não havia monstros nem excluídos, apenas 2 pessoas sentadas junto ao fogo, compartilhando uma esperança frágil. No dia seguinte, Elias montou em seu cavalo levando o livro de dívidas e alguns sacos de milho restante. Cavalgou até o mercado na fronteira, onde comerciantes, a maioria enganada por Caim, se reuniam. Sentou-se diante deles, firme e honesto. Caim fugiu, mas eu fiquei. Me deem tempo. Esta terra vai dar frutos de novo. Eu pagarei cada centavo. Sua franqueza surpreendeu os homens. Um velho negociante acariciou a barba prateada e assentiu devagar. Cride, não confio em muitos homens. Mas confio no olhar de quem já viu a guerra. Tens 3 meses. Se falhar, a terra é minha. Elias voltou ao pôr do sol, exausto, mas com um propósito claro. Contou tudo a Mara. Ela ficou parada por um momento, depois inclinou a cabeça. 3 meses, então. Vamos fazer esta terra florescer outra vez.
Eu prometo. Juntos, olharam para os campos secos e rachados. E, no profundo brilho vermelho do sol poente, viram algo pequeno. Quer que eu continue traduzindo o restante da história a partir desse ponto, dei só something small. Uma nova chance. Frágil, tênue, mas suficiente para se agarrar a ela. Suficiente para começar uma jornada, para recuperar o que havia sido perdido, com suor e com sangue. 3 meses se passaram. O ar do oeste ainda uivava com vento e poeira vermelha, mas a terra de Elias e Mara havia mudado. Fileiras de milho jovem se estendiam verdes pelo campo. A cerca erguia-se firme e reta. O gado mugia cheio de vida nos currais reconstruídos. Água fresca corria pelos canais de irrigação como sangue voltando a um coração antigo. Todas as manhãs, Elias se levantava antes do nascer do sol. Planejava as plantações, cavalgava até a cidade para trocar mercadorias e guardava cada moeda suada para reduzir a dívida deixada por Caim. E todas as noites, por mais exausto que estivesse, sentava-se junto ao fogo, ajustando os livros de contas, o rosto enrugado iluminado pelas chamas, os olhos cansados, mas cheios de propósito. Mara trabalhava incansavelmente. Com sua força descomunal, carregava toras que 3 homens adultos não conseguiriam mover. Espantava lobos à noite, enfrentava as tempestades da pradaria e jamais reclamava. Mas suas grandes mãos também eram gentis. Remendava as camisas de Elias, colhia flores silvestres para o vaso de barro lascado e, de vez em quando, ria, um riso puro, infantil, como se ninguém jamais a tivesse chamado de monstro. Certa tarde, quando Elias voltou do mercado com uma pequena bolsa de moedas, encontrou Mara no milharal, o rosto banhado pela luz do entardecer. Ela se virou, erguendo um feixe de espigas recém-colhidas, os olhos brilhando com o orgulho de uma criança mostrando um prêmio conquistado com esforço. Elias riu alto, um som que pensara ter deixado enterrado junto com a guerra. Naquela noite, sentaram-se na varanda. Elias serviu lentamente 2 xícaras de café preto, a voz baixa e firme. 3 meses atrás, eu achei que tinha comprado uma armadilha. Ele olhou para ela e sorriu. Acontece que encontrei um lar. Mara ficou imóvel por um instante. Depois, os olhos largos, cheios de lágrimas, se suavizaram. Ela pousou a mão grande e quente sobre a dele e sussurrou. Você acreditou em mim, quando o mundo inteiro me deixou pendurada. Ela engoliu em seco. Eu nunca vou esquecer isso. Ficaram em silêncio. Não precisavam de mais palavras. Apenas o vento atravessando o campo, o som distante dos grilos e uma paz que não conheciam havia anos. A dívida ainda não tinha sido quitada. O perigo podia voltar. Mas Elias compreendia. Ele havia encontrado algo que a guerra nunca lhe dera, uma razão para viver. E Mara, antes zombada e enforcada como um monstro, agora era chamada por seu nome. Vista não com medo, mas com respeito. No oeste, a justiça muitas vezes vinha na ponta de uma corda. Mas, às vezes, era um par de mãos marcadas que se erguia, cortava essa corda e devolvia a alguém uma segunda chance de viver. Um amanhecer flamejante se estendia sobre a pradaria. A luz dourada se derramava sobre o telhado da velha cabana de madeira, de cuja chaminé subiam finos fios de fumaça. Uma declaração silenciosa: aquele lugar tinha voltado à vida. Elias Cride estava sentado na varanda, uma caneca de café fumegante nas mãos. Seus olhos cinzentos agora tinham mais rugas que nunca, mas por trás delas brilhava um calor que jamais estivera ali antes. No pátio, Mara ria enquanto um grupo de bezerros corria desajeitado em volta de seus pés. Aquele riso, alto e puro, abafava todas as sombras que o nome monstro já havia lançado sobre ela. Hoje, ela já não era a mulher que um dia pendia de uma forca. Estava viva, forte e em casa. Elias lembrou-se daquela primeira noite em que chegará. A forca balançava ao vento, uma figura gigante pendurada, mal se agarrando à vida, e ele, parado diante de uma encruzilhada, decidindo se partiria ou cortaria a corda. Naquele tempo, nunca imaginou que uma escolha mudaria tudo. Que não apenas salvaria uma vida, mas libertaria a sua própria, da solidão e dos fantasmas da guerra. Em apenas 3 meses, eles haviam arado a terra juntos, enfrentado cobradores de dívida e reconstruído o rancho do zero. O que Caim deixará como armadilha, eles transformaram em um lar. O livro de dívidas, antes espesso e sufocante, agora estava pela metade. E Elias acreditava que, um dia, o apagariam por completo.
Mas mesmo agora, com esse peso ainda sobre os ombros, ele sabia, poderiam suportar qualquer coisa, contanto que permanecessem lado a lado. Mara ergueu o olhar e encontrou o dele. Em seus olhos já não havia dúvida, apenas respeito, e algo mais suave, como brasas vivas sob as cinzas. Ela caminhou até ele e pousou a mão larga e quente sobre seu ombro. Nós sobrevivemos, Elias, disse, em voz baixa. E vamos continuar. Ele assentiu, um leve sorriso nos lábios. Sim. Transformamos uma forca em um laço. Além deles, a pradaria se estendia vasta e infinita. O vento carregava o perfume do milho jovem e da lenha queimada, substituindo o cheiro de sangue e pólvora dos dias passados. Elias sabia que o oeste sempre seria duro, que um dia outros poderiam vir atrás de sangue. Mas agora, ele não estava mais sozinho. E Mara, a quem um dia chamaram de monstro, tornará-se sua fé, sua força, e sua razão para continuar vivendo no Velho Oeste. A lei muitas vezes existia apenas no papel, e a justiça balançava na ponta de uma corda. Mas, às vezes, a verdadeira justiça nascia de uma alma corajosa o bastante para cortá-la. Se a história de Elias e Mara tocou o seu coração, gostaríamos de saber o que você pensa. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias emocionantes do Velho Oeste, histórias em que almas perdidas se encontram na poeira e no vento. E, se puder, compartilhe este vídeo, porque, às vezes, tudo o que é preciso é um único momento de coragem para salvar uma vida inteira.